Segunda, 1º de dezembro. Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 aos Coríntios 10, 11. Tipo e antítipo. Os intérpretes da Bíblia não podem decidir arbitrariamente sobre o que constitui um tipo bíblico ou como esse tipo em particular é cumprido no Novo Testamento e além. A própria Bíblia oferece diretrizes e princípios quanto à aplicação da tipologia bíblica. Da mesma forma, o Novo Testamento desdobra o cumprimento antitípico de um tipo em 3 fases distintas. Primeiro, na vida de Cristo, o cumprimento cristológico. Segundo, na experiência da Igreja, o cumprimento eclesiológico. E terceiro, no fim dos tempos, o cumprimento escatológico. Encontramos tipos e antítipos por toda a Bíblia, e eles são úteis para mostrar aos leitores como entender a Bíblia e quais verdades a palavra de Deus está ensinando sobre Jesus, a salvação e a esperança final que temos. Pergunta 3. Veja os seguintes tipos do Antigo Testamento: Israel, o Êxodo e o Santuário. Como cada um é cumprido nas 3 fases antitípicas, a cristológica, a eclesiológica e a escatológica. Israel, fase cristológica. Ouça Mateus 2, 15. Onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Israel, fase eclesiológica. Gálatas 6, 16. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Israel, fase escatológica. Apocalipse 7, 4 a 8 e 14. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12.000. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O Êxodo, fase cristológica. Mateus 2, 19 a 21. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe, e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. O Êxodo, fase eclesiológica. 2 aos Coríntios 6, 17. Por isso, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. O Êxodo, fase escatológica. Apocalipse 18, 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. O Santuário, fase cristológica. João 1, 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 2, 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Mateus 26, 61. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias.
O santuário, fase eclesiológica. 1 aos Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 2 aos Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O santuário, fase escatológica. Apocalipse 3, 12. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Apocalipse 21, 3 e 22. Então ouvi uma voz forte, que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O livro Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia diz, abre aspas, visto que a Escritura possui um único e divino autor, as diversas partes dela se harmonizam umas com as outras. Todas as doutrinas da Bíblia são coerentes entre si. Interpretações de passagens isoladas devem estar em harmonia com a totalidade do que a Escritura ensina sobre o assunto. Fecha aspas. O que você faz quando acha difícil entender certas passagens?